A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Por trás de todos os nossos pecados está a busca da felicidade. Vamos aprender com o Padre Léo. A partir da meditação desse versículo, Padre Jonas nos propõe como tema desse acampamento a alegria que não inquieta a alma. Que alegria é essa? Esse acampamento monumental precisa ser um grande convite a cada um de nós que estamos aqui e aqueles que rezam, meditam conosco pelos meios de comunicação. O mundo precisa descobrir aquilo que ele mais deseja. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 33, que há dentro do coração de cada pessoa, de cada ser humano, católico ou ateu, cristão ou pagão, está escrito uma lei: a busca da felicidade. Ou, no tema desse acampamento, a busca da verdadeira alegria. Tudo que o mundo faz de pecado, todos os pecados que se cometem no mundo, por trás do pecado existe um grande desejo. Porque será que se você viajasse por 50 ou 60 países diferentes do mundo, você iria encontrar em todas as culturas, mesmo naquelas culturas não cristãs, as mesmas espécies de pecado. Os grandes dramas que nós vivemos aqui no Brasil, vive-se na grande maioria dos países do mundo. Qual é a ligação que motiva pessoas tão diferentes a cometer pecados tão iguais? E isso também acontece com cada um de nós. Mesmo quando vamos passando pela vida, saindo da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta, da idade adulta para a maturidade, para a senectude, para a velhice. Por que é que nós vamos percebendo dentro de nós que alguns pecados que nós cometemos são os mesmos a vida inteira? Até a gente pensava: quando eu sair da minha adolescência, eu não vou cometer mais esse pecado. E depois você se tornou jovem e percebeu que, como jovem, estava cometendo o mesmo pecado. Talvez mudou o modo de cometê-lo. Talvez mudou o objeto aspirado, desejado pelo pecado. Mas o pecado, na essência, é o mesmo. Você já percebeu que, embora hoje você seja adulto, você que já é idoso, que há alguns pecados, alguns vícios do seu coração
que você vem cometendo desde a mais tenra idade, desde que você se lembra por gente. Quantas pessoas chegam na idade adulta, pessoas idosas, e ainda estão na mentira? E se fizerem uma releitura da vida, vão perceber que quando eram jovens, quando eram adolescentes, quando eram meninos e meninas, já cometiam o mesmo pecado. Só que lá era mentirinha pequenininha. O que explica essa universalidade do pecado? Ou seja, pessoas tão diferentes, povos de culturas tão diversificadas, acabam cometendo os mesmos pecados. Mas que também isso aconteça na minha e na sua história, que mesmo passando das fases, ou pelas diversas fases da nossa vida, nós ainda caímos nos mesmos erros e nos mesmos pecados. O que está por trás desse pecado comum que o mundo inteiro comete, desse pecado que nós cometemos a vida inteira? Não tenho medo em dizer, a grande causa do pecado está na busca da alegria, na busca da felicidade. Ninguém erra, ninguém peca por amor ao pecado. Depois que você continua pecando, você torna-se escravo do pecado, torna-se viciado no pecado. Isso é outra história. O que nos motiva a pecar, o que leva-nos a pecar, mais do que isso, o que nos impulsiona, o que nos seduz para o pecado, é a busca da felicidade, a busca da alegria. Todos os erros que nós cometemos e todos os erros que todas as pessoas no mundo cometem, são cometidos com um objetivo: encontrar a felicidade, encontrar a alegria. Muito além do que meus olhos podem ver, foi o que Deus me deu. Muito além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu. Muito além do que os homens podem notar, foi o que Deus me deu. Mais que as aparências podem demonstrar, Ele me concedeu. Deus me deu a felicidade, de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu um amor de verdade, que não está sujeito às intempéries da vida. Me deu a felicidade, de dentro pra fora, e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade, que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar. Muito além do que meus olhos podem ver, foi o que Deus me deu. Muito além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu. Muito além do que os homens podem notar, foi o que Deus me deu. Mais que as aparências podem demonstrar, Ele me concedeu. Deus me deu a felicidade, de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu o amor de verdade, que não está sujeito às
da vida. Me deu a felicidade de dentro pra fora e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar. Deus me deu a felicidade de dentro pra fora, um amor que não dá pra explicar. Me deu um amor de verdade que não está sujeito às intempéries da vida. Me deu a felicidade de dentro pra fora e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar. Conseguem mudar. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a rezar e rezar com perseverança. E Ele quer nos ensinar isso. Veja, ontem vocês se recordam, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Primeiro Ele nos ensina com o exemplo, Ele reza. E Jesus, o próprio Jesus, Deus que se fez homem, reza perseverantemente, Ele está a todo momento rezando. Agora, Ele, depois de ensinar o Pai Nosso, nos ensina que nós precisamos insistir. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Não temos medo de ser inoportunos com Deus, insistentes, daquela pessoa chata, né? Um chato que insiste e pede. Mas o que é que nós precisamos pedir? Bom, na parábola, ali, o amigo que bate na porta e insiste está pedindo um pão. Nós
temos um pão para pedir a Deus, assim como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, o pão de cada dia nos dai hoje. Mas este pão é sobretudo um pão espiritual, ou seja, a graça de Deus. Jesus conclui dizendo assim: se vocês que são maus, vocês que são pecadores, dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar deste Evangelho? Vejam só. Deus quer que nós sejamos família com Ele no céu. Ele é nosso Pai. Ele quer que nós estejamos em profunda comunhão com Ele, que nós nos entreguemos a Ele, sejamos uma família totalmente unida. Mas Ele não vai nos obrigar a isto. Problema. Para nós nos unirmos a Deus, nós, seres humanos, não damos conta. Nós não conseguimos, nós precisamos do auxílio da graça, nós precisamos do Espírito Santo. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Por uma lei básica e fundamental. Tudo que se move é movido por alguma coisa. O organismo animal, ele é movido pelo prazer. Nós temos um organismo animal. O organismo humano, ele é movido pela verdade. Nós temos um organismo humano. Mas tanto o impulso animal como o impulso humano de busca da verdade, como por exemplo os virtuosos filósofos da antiguidade, eles não são suficientes para fazer com que nós sejamos unidos a Cristo, configurados a Ele, de tal forma que a gente possa chegar e dizer assim: eu vivo, mas não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E eu possa olhar para o céu, movido pelo Espírito Santo, e dizer assim: Abba, Pai. Isso é ser família de Deus. Isso é fazer parte desta família trinitária. Ou seja, o Espírito Santo vem, nos transforma no Cristo e nós podemos ir para o Pai. Pois bem, tudo que se move é movido por alguma coisa. Se o organismo animal não é capaz de me fazer filho de Deus, se o organismo humano não é capaz de me fazer filho de Deus, eu tenho um organismo sobrenatural, um organismo divino que está em mim, que foi implantado em mim no dia do meu batismo, que me fez filho de Deus e que começou o processo de me transformar como filho de Deus. Mas Deus não vai fazer violência com ninguém. Ele quer que você, na vida de oração, perseverante, constante, vá se abrindo aos suaves impulsos da graça. Deus não está no terremoto, não está no furacão, não está no fogo, como diz o profeta Elias, Ele está na brisa suave. Mas para a gente ser movido por esta brisa suave, nós precisamos da perseverança constante, de termos uma vida interior, uma vida íntima, de tal forma que a gente vai apagando os apelos, do organismo animal, de tal forma que a gente possa ser impulsionado pelo Espírito Santo e por Deus. Essa é a necessidade de uma vida de oração que seja perseverante. Pedi e recebereis. Nós precisamos do Espírito Santo. E assim, comece pedindo o quê? Fé. Cada vez mais fé. Quando a fé vai crescendo, o Espírito Santo vai realmente movendo você e aberto para Ele através da fé, porque o justo vive pela fé, você então poderá ser família de Deus no céu. Persevere, continue, peça muito a fé todos os dias e se abra ao toque suave da graça. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa
promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A participação na vida social. Responsabilidade e participação. Números 1915 a 1917. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. As modalidades de tal participação podem variar de um país para outro ou de uma cultura para outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. A participação de todos na realização do bem comum implica, como todo dever ético, uma conversão sempre renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios pelos quais alguns escapam às malhas da lei e às prescrições do dever social devem ser firmemente condenados, por serem incompatíveis com as exigências da justiça.
É necessário ocupar-se do florescimento das instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecer os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os incitam a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Caminhando juntos chegaremos bem mais longe num só coração. Com os pés na estrada em nossos corações ao alto nesta procissão. Somos peregrinos da esperança. Iremos até onde o Senhor nos enviar. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 10 de outubro, nós fazemos recordação de São Francisco Borja. Ele nasceu no ano de 1510, nós estamos falando da Espanha. Ele é de uma família de nobres, de muitas posses e influência no seu tempo. A mãe de São Francisco confiou que ele fosse educado de maneira virtuosa e na fé cristã. Desde jovenzinho, ele já manifestava a vontade de viver a fé e as virtudes cristãs. E nesse sentido, ele se despontava. Diante de todos na corte, ele sempre era o mais piedoso, o que mostrava um coração mais próximo de Deus e que não se importava com as glórias e vaidades próprias
de sua corte. Mais tarde na sua vida ele se casou com Dona Leonora, tiveram 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres, os educaram também muito bem. O exemplo de São Francisco Borja é que, diante de uma família cheia de possibilidades de se apegar às coisas deste mundo, ele buscou mortificar as inclinações de suas paixões desordenadas, seja pela oração, seja pela penitência. Ele buscava todos os dias cuidar de tudo o que surgia no seu interior para que suas atitudes não fossem vícios e pecados, mas, pelo contrário, fossem virtudes. Nós aprendemos de São Francisco Borja a domar-nos a nós mesmos, a vigiarmos contra nossas más inclinações. Nós sabemos que há ímpetos de raiva dentro de nós, há ímpetos de inveja e de tantas outras paixões desordenadas, mas precisamos, dia após dia, nos domarmos com a ajuda do Espírito Santo, porque é só por graça de Deus que nós conseguimos, mas também buscando viver as virtudes cristãs. A virtude é um hábito bom, e isto São Francisco Borja nos é exemplo. Homem virtuoso, não se deixou levar pelas grandezas da corte. Teve um fato que também marcou a vida de São Francisco Borja. Uma vez ele teve de reconhecer o corpo de uma grande rainha de seu tempo que morreu no auge de seu poder. E o corpo já estava apodrecendo. E então ali ele pôde contemplar que da vida deste mundo tudo passa. Aquela rainha tinha morrido no auge da glória de seu reinado, mas agora era um corpo que estava apodrecendo. E São Francisco Borja, mais uma vez, meditando sobre a morte, lembrava-se: as riquezas não são neste mundo, mas são no céu. Que Deus nos ajude a vivermos com os olhos fixos na nossa bendita esperança, que é guardada no reino eterno. Rezemos agora com você e por você. Ó Deus, só vós sois santo, e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Francisco Borja, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco Borja, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa e nada vai faltar. Nada te amedronte, nada te inquiete, só Deus basta, Deus não vai mudar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá.
nada lhe faltará, nada te entristeça, nunca te esqueças que tudo passa, nada de faltar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Alegremo-nos com Maria pelo excelso trono em que Deus a sublimou no céu. E alegremo-nos também por nossa causa, porque se a nossa mãe nos privou de sua presença subindo ao céu, não nos deixou com o afeto. Antes, estando ali mais vizinha e unida a Deus, conhece ainda mais as nossas misérias, e de lá se compadece mais de nós e melhor nos pode socorrer. Se tanta foi a piedade que teve Maria conosco quando vivia no mundo, assaz maior é no céu onde reina. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
amar.